Vamos lá, bloco do álcool em gel, como é que tá aí a higienização das mãos, o álcool em gel. Gente, quem tem álcool em gel hoje em dia tá quase milionário, né? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Para mais uma aula, dando continuidade às funções sintáticas. Eu quero falar de duas funções sintáticas mais específicas. Adjunto, adnominal e complemento nominal. Então, nós vamos rever tudo isso daí, tá bom? Adjunto adnominal. Já falei na aula anterior que quando tem adjunto, quer dizer que é aquilo junto, muito junto. Se ela está junto, muito junto, de quê? De um nome. Qual é a classe gramatical que representa e dá nome às coisas? Substantivos. Então quer dizer que o adjunto adnominal, ele vai sempre aparecer em função de um substantivo, de um nome. E aí a gente vai perceber algumas classes gramaticais que aparecem em função dela. Então, essas classes gramaticais, elas vão exercer a função sintática de adjunto adnominal, tá bom? Vamos lá. Quando eu tiver um artigo, esse artigo será adjunto adnominal, ok? Artigo é a classe gramatical. A função sintática dele, portanto, adjunto adnominal. Pronomes adjetivos. Olha só, qualquer pronome, qualquer numeral, ele pode ser adjetivo ou substantivo, tá bom? Assim mesmo, pronome substantivo, pronome adjetivo, tá? Numeral adjetivo, numeral substantivo. Qual que é essa diferença? Numeral e pronome adjetivo, adjetivo é aquele que vai acompanhar um substantivo. Então, quando eu tenho um pronome que acompanha um substantivo, eu chamo esse pronome de pronome adjetivo. Quando eu tenho um pronome ou um numeral que substitui um substantivo, eu falo que esse pronome ou numeral, ele é um pronome ou numeral substantivo. Tá? Quer dizer que ele está num lugar de um substantivo. Olha só a diferença, rapidinho. Vamos dar uma pausa aqui para a gente ver. Pronome adjetivo, pronome substantivo. Os dois vieram. Por exemplo, eu estou num diálogo e tal, não sei o que lá, e eu falo, minha mãe e meu pai chegaram de viagem. Os dois vieram bem. Esse dois, essa palavrinha dois, que é um numeral, ela está aqui, nesse caso, substituindo o nome dos meus pais, tá? Substituindo, portanto, um substantivo. Então, se eu tenho um numeral que ele está por função substituir nome, esse numeral, eu vou chamar ele de numeral substantivo, ok? O meu atrasou. Poxa, eu tô no aeroporto, o meu voo atrasou. Aí o cara vai falar, pô, o meu também. O meu atrasou. Esse meu, que é um pronome possessivo, ele está substituindo o que foi atrasado, o que está atrasado. Ele está substituindo, portanto, um nome de algo. Então, se ele substitui o nome, ele é um pronome. Ele é um pronome substantivo. Seguinte, eu não estou falando desses pronomes quando ele está substituindo o nome de alguém, tá? Que quando o pronome e o numeral vai exercer função sintática de adjunto adnominal. Vamos voltar aqui. Quando ele for um pronome, adjetivo. Quando ele for um numeral, adjetivo. Vamos ver agora quando ele será adjetivo? Quando ele estiver acompanhando. Por exemplo, o meu pai chegou. Esse meu, agora, o meu pai chegou. O meu pai. Vou botar aqui rapidinho. O mesmo pronome. Só que esse pronome aqui não está substituindo o nome de algo, assim como nessa frase. Na verdade, esse daqui ele está acompanhando, fazendo com que estabeleça um sentido de posse para esse substantivo. O pai não é de qualquer um, é meu. Então, esse meu, ele está acompanhando o substantivo pai. Quando o pronome acompanha, eu chamo de pronome adjetivo. Ok? Então, é o seguinte, sempre quando tiver pronome adjetivo ou numeral adjetivo, quer dizer que ele vai estar acompanhando o substantivo.
Então, ele vai estar ali junto, muito junto, ó, de quê? De um substantivo, de um nome. Então, a função sintática dele será adjunta adnominal. Tá bom? Outra classe gramatical. Adjetivo pode ter a função sintática de adjunta adnominal e locução adjetiva também. Então, é o seguinte, eu tenho como classe gramatical, essas classes gramaticais, elas serão adjunta adnominal. Só o adjetivo e locução adjetiva que pode ser outra coisa, tá bom? Mas esses três aqui de cima serão sempre adjunta adnominal. Então, vamos lá. Eu tenho artigo. Artigo sempre será adjunta adnominal. Pronome e numeral, que estiver acompanhando o substantivo, sempre será adjunta adnominal. E um adjetivo ou uma locução adjetiva. E aí nós vamos ver que há casos que ele pode ser adjunta adnominal. Fechado até aqui? Acho que sim, né? Bem fácil. Então vamos lá. Olha aqui o exemplo. As minhas 2 bolsas chegaram. Eu tenho o verbo chegaram. Quem chegaram? O verbo atribui informação sobre as minhas 2 bolsas. Então, analisando aqui morfologicamente, eu tenho as, que é um artigo, ó, é um artigo. Minhas é um pronome. Peraí, será que esse pronome está substituindo o nome de alguém ou está acompanhando, atribuindo assim posse de algo? Se é minhas 2 bolsas, ele não está atribuindo posse de alguma coisa, de efetivamente de quem? Das bolsas. Então, eu tenho aqui um pronome que está acompanhando. Então, ele é um pronome adjetivo. Sendo pronome adjetivo, ele exerce função sintática de adjunta adnominal. Artigo sempre vai exercer também função sintática de adjunta adnominal. Agora, esse numeralzinho aqui, 2, ele também está em função de dar quantidade a um substantivo que eu estou me referindo. Então, ele também é um numeral que está acompanhando o substantivo. Na verdade, o artigo, o pronome numeral aqui, só apareceram em função desse substantivo, que é a classe de palavra núcleo. Então, eu tenho artigo, pronome numeral, que estão junto, muito junto de um substantivo. Então, os 3 aqui exercem apenas uma função sintática, que é adjunto adnominal. Ok? Minha unha grande quebrou. Aqui eu tenho o verbo quebrou. Quem quebrou? Minha unha grande. Então, eu tenho um pronome. Nesse caso aqui, também não está substituindo o que foi quebrado. Ele está atribuindo posse ao substantivo, a coisa que foi quebrada. E grande é a característica dessa unha. Então, eu tenho um pronome que está acompanhando o substantivo. Então, ele é um pronome adjetivo. E eu tenho aqui uma característica para essa unha, que é um adjetivo. Então, se esse adjetivo apareceu em função de um nome, de um substantivo, se esse pronome apareceu em função desse substantivo, eu tenho 2 funções sintáticas iguais. As 2 apareceram junto, muito junto, por causa do nome. Então, esse pronome e esse adjetivo têm por função sintática também serem adjuntos adnominais. Fácil, né? Muito fácil. Eu sei que é muito fácil. Vamos lá. Se ele está sempre em volta de um substantivo, ok? Ele sempre vai se ligar a substantivo, óbvio. Então, ele vai dar, pode se ligar a substantivo concreto e a substantivo abstrato. Então, é o seguinte, se eu tenho uma locução adjetiva, lembra que a locução adjetiva, por exemplo, estrela do mar. Esse do mar é uma preposição, certo? Do, mais um substantivo, mar. Só que essa preposição, esse substantivo,
eles estão juntos. Locução é aquilo que vem sempre, no mínimo, duas palavras unidas a fim de uma coisa só. Então, eu tenho uma preposição e um substantivo, do e mar, para caracterizar que estrela é essa. Então, eu tenho uma locução aditiva. A locução aditiva, ela sempre vai começar com preposição, tá? É a única dessas daqui que terá preposição. O nominal, ele vem por função, por causa de um nome, de um substantivo. Então, ele sempre vai se referir a um substantivo. Ele pode ser concreto ou pode ser abstrato, tá bom? O complemento nominal, por sua vez, ele pode se referir a três classes. Ele pode se referir a um adjetivo, a um advérbio ou a um substantivo abstrato. E aí que tá. Tá vendo aqui, olha, a semelhança entre os dois? Tanto adjunto adnominal quanto o complemento nominal, eles podem se referir a substantivos abstratos. Tá bom? E é o seguinte, complemento nominal, ele não tem tanta especificação quanto o adjunto. O que vai ser complemento nominal? Qualquer termo preposicionado. Qualquer termo preposicionado. É o quê? Qualquer termo? Muito bem. Então, eu tenho qualquer termo, se for preposicionado, como complemento nominal. Os dois vão estar ligados a um nome, ok? Então, complemento nominal, na verdade, ele obrigatoriamente sempre virá preposicionado. Sempre. O adjunto adnominal, por sua vez, nem sempre virá preposicionado. Olha, a gente acabou de ver que artigo, pronome, adjetivo sozinho, ele não vem preposicionado, nem numeral. A casa de madeira é minha. Então, eu tenho aqui o verbo é. O verbo atribui uma informação sobre quem. Quem que é minha? A casa de madeira. Tudo isso é sujeito. Agora, dentro do sujeito, vamos achar o núcleo e os seus termos ali. Olha, substantivo, casa. Esse é o núcleo do sujeito. Então, eu tenho, o ar é um artigo, certo? Ele vem em função de quê? Do substantivo. Então, esse artigo, ele é um adjunto adnominal. Ok. E esse de madeira é um termo preposicionado. Quando eu tiver um termo preposicionado, é que eu tenho que parar um pouquinho para poder pensar. Vamos lá. Esse termo preposicionado, ele está ligado a quê? O que é de madeira? Casa. Casa é um substantivo. E a primeira coisa que nós precisamos saber é se ele é um substantivo concreto ou abstrato. Casa, obviamente, é um substantivo concreto. É um substantivo concreto. Qual dos dois ficam ligados a substantivos concretos? Só o adjunto adnominal, tá? Complemento nominal, ele só se liga a substantivo abstrato. Então, se eu tenho um termo preposicionado que está ligado a um substantivo concreto, obviamente eu não preciso fazer outra análise. É um adjunto adnominal. Então, aqui eu tenho um adjunto adnominal. Ok? É uma locução adjetiva, porque é característica dessa casa. E essa locução adjetiva, ela exerce a função sintática de adjunto adnominal. O pedido do presidente é ilegal. Então, eu tenho aqui o verbo e o sujeito. Verbo e o sujeito. O pedido do presidente é legal. O pedido ao presidente é legal. Aqui eu tenho artigo. E artigo vai exercer função sintática de adjunto adnominal. Tem um termo preposicionado do presidente. E outro termo preposicionado ao presidente. Quando tiver termo preposicionado, você sempre vai ver
qual é o termo que ele está ligado. Ele está ligado a que palavra? Então, ó, do presidente está ligada a palavra pedido. Ao presidente está ligada a palavra pedido. Pedido, portanto, é o quê? É artigo? É pronome? É numeral? É adjetivo? Não. Pedido é um substantivo. E nesses exemplos aqui, eles são, obviamente, substantivos abstratos. Por quê? O que é substantivo abstrato? Só existe enquanto alguém fizer. Vamos lá? Pedido só existe enquanto alguém pedir. Se essa pessoa parar de pedir, o pedido vai continuar existindo? Não, né? Então, aqui eu tenho um substantivo que é abstrato. Substantivo abstrato. Aquele substantivo que nomeia uma ação ou um sentimento, tá bom? E, por sua vez, esses dois só existem enquanto alguém fizer ou enquanto alguém sentir, tá? Então, substantivos que nomeiam ações ou sentimentos, eles são substantivos abstratos. Pedido, ele é um substantivo que nomeia uma ação. Quando eu tenho um termo preposicionado ligado a um substantivo abstrato, aí eu tenho um problema. Um problema não, uma solução que você está assistindo essa aula, você vai gabaritar agora tudo. Então, vamos lá. Termo preposicionado, aqui, ó. Eu tenho uma locução adjetiva que é preposicionada. Termo preposicionado, aqui também. Então, ele pode ser adjunto e pode ser complemento. Os dois estão ligados a substantivos abstratos. Não se desespere. Vamos lá. Quando isso acontecer, eu tiver termo preposicionado ligado a substantivo abstrato, aí eu tenho uma outra solução. Eu tenho uma outra saída. Que saída é essa? Análise entre o termo preposicionado ser agente ou paciente. Ok? É aquele que faz alguma coisa em relação ao termo que ele está se referindo, ou aquele que recebe algo sobre o termo que ele está se referindo. Vamos lá. Adjunto ou adnominal? Adjunto não começa com A? Então, o adjunto será o termo agente. É aquele que vai fazer. Complemento, gente, qualquer complemento, tanto complemento verbal quanto nominal, ele é receptor. Então, ele é paciente. Ok? Ele é passivo. Agora, análise. O pedido do presidente. Do presidente. Na verdade, esse pedido não parte do presidente. Então, esse termo preposicionado, ele é agente do pedido. Ele faz o pedido. Então, se ele é agente, aqui, do presidente, é adjunto adnominal. O pedido ao presidente. Então, esse termo preposicionado agora, ele é receptor do pedido. Ó, o pedido ao presidente. O presidente recebeu um pedido. Então, se ele recebeu, ele é paciente. Então, o termo preposicionado paciente, ligado ao substantivo abstrato, é o quê? Complemento nominal. Muito bem. Espero que vocês tenham entendido. Essa foi uma revisãozinha básica entre adjunto adnominal e complemento nominal.